E agora, opa. Beleza, turma. Pensei que não ia abrir a gravação, mas funcionou. Bom dia de novo. Vamos embora. Então, Bom dia. beleza. Vamos seguir aqui. Continuando. Vamos dar uma olhada fazer alguns exemplos aqui para começar. Retomando o que eu falei aqui sobre transitores bipolares. A análise com transistor MOS é muito parecida, tá? Vou botar mais alguns exemplos para vocês no futuro próximo. Mas vamos dar uma olhada num circuito aqui, tá? Vou chamar aqui de exemplo 1. Vamos resolver este circuito aqui, ó. Tem um transistor NPN, tem um resistor que eu vou chamar de resistor de base, do lado como se fosse a entrada do circuito. Vocês vão ver já porque eu vou ficar chamando isso de entrada, tá? Estou colocando 0 volts. Do lado de cá eu vou chamar de RC, o resistor de coletor. Vou colocar uma tensão VCC aqui. E eu estou interessado em calcular quanto que essa tensão Vout que está aparecendo nesse ponto, tá? E aí vamos botar alguns valores aqui para a gente ter o que calcular, né? Eu escolhi esses valores bem arbitrariamente, tá? Depois a gente, quando a gente estiver falando mais do desempenho dos transistores, dos amplificadores e tal, vocês vão ver algumas outras equações de projeto que vão permitir vocês escolherem esses valores aqui a partir de especificações, tá? Mas por enquanto aqui eu estou usando valores bem arbitrários. Vou usar 1 kΩ na SRB, vou usar RC 100 ohms, vou usar VCC de 5 volts, tá? E aí eu preciso determinar ainda os parâmetros do transistor bipolar, tá? Fazendo uma pequena volta aqui, cadê a minha anotação do ano passado? Fazendo uma pequena volta aqui. Lembra que, tá? O transistor, quando ele está funcionando no modo ativo, a equação dele era IC igual a IS, que é uma constante, vezes exponencial de VBE dividido por VT, vezes 1 mais VCE dividido por VA. Beleza? Então, a primeira coisa a perceber aqui, tá? Segunda coisa era que, quando eu estava naquele modo de corte, IC igual a 0, funciona como se fosse uma chave aberta. E quando eu estou no modo, que a gente chamou de modo de saturação, eu não explicitei uma equação para vocês, tá? Mas o modelo que a gente costuma usar é um modelo da seguinte forma. Tá? Tem uma tensão, esse aqui é o terminal de base, vai ter uma tensão aqui que eu vou chamar de VBE on ou VBE SAT, tá? Também aparece assim no datasheet, tá? Tem uma tensão aqui VCE SAT, normalmente é assim que aparece no datasheet. Esse aqui é o terminal do coletor e esse aqui embaixo é o terminal do emissor, tá? Então, normalmente a gente precisa saber, tá? No mínimo, quanto que é o beta do transistor, quanto que é esse VBE on ou VBE SAT, vou chamar só de VBE SAT aqui, e quanto que é esse VCE SAT, tá? Se eu souber essas três informações aqui, vocês vão ver que a gente se vira, tá? E aí, deixa eu trocar a tela aqui. Curiosamente, estou super desfocado aí para vocês, né? Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar como é que isso aparece nos datasheets, num exemplo de datasheet aqui. Esse aqui é o datasheet de um transistor, nossa, extremamente padrão, tá? Ele foi projetado, começou a circular nos anos 60
final dos anos 60, esse BC 546, 547 e 548, essa família, tá? Eu vou usar aqui o 547. Cara, isso aqui foi muito utilizado em circuito de rádio durante muitos e muitos anos, tá? Isso aqui ainda tá à venda, assim, um dos transistores mais padrão, assim, para robista. É um transistor NPN, do tipo que a gente viu ali, tá? Ele vem nesse encapsulamento TO92, que a gente chama, é um encapsulamentozinho bem pequenininho, pretinho, com 3 perninhas, tá? E aí, normalmente, que vem são tipo, um monte de tabelas, tá? Para transistores, normalmente tem uma tabela de máximos, quais as máximas tensões que você pode colocar aí antes de destruir o dispositivo, tá? Serão meio que regiões seguras de operações, tá? Quanto que é o VCE máximo, quanto que é o VCB máximo, quanto que é o VBE máximo, quanto que é a máxima corrente de coletor que você pode colocar aqui, quanto que é a potência máxima que pode dissipar e por aí vai, tá? Normalmente tem uma tabelinha falando como é que são as características desse transistor. Quando ele está desligado, tá? Quando ele está desligado, porque... E aí o que interessa aqui? Quando ele está desligado, você quer as correntes todas zero. Okay? É isso que aconteça. Só que tem duas junções PN lá que a gente está colocando elas reversamente polarizadas. E aí, do mesmo jeito que a gente viu lá na junção PN normal para fazer o diodo, se eu colocar a tensão reversa muito, muito reversa, ele começa a conduzir. É o que a gente chama de breakdown, tá? De ruptura. Aqui acontece a mesma coisa. Aquelas junções podem entrar em ruptura e começar a conduzir de maneira reversa, tá? Então, ele coloca aqui para você quanto que são as tensões de ruptura de cada uma das junções, tá? Para você olhar e falar assim, cara, normalmente o que a gente quer fazer é evitar entrar em ruptura, tá? Assim, pessoalmente, eu nunca fiz nenhum circuito onde eu colocava uma dessas junções no transistor bipolar em ruptura. Não estou dizendo que não existam, eu nunca usei isso para nada. Assim, então, essa parte da tabela, para mim, serve para olhar e falar, cara, evita passar dessas tensões aqui. Normalmente, ele fala para mim quanto que é a corrente quando eu não estou conduzindo, porque eu modelei com vocês corrente zero, mas ela não é zero, tá? Olha lá. Ela tem uma correntezinha lá, 0,2 nanoampere, tipicamente, aliás, para o transistor 547 que eu vou usar aqui com vocês, tá? Então, essa corrente aqui, em várias aplicações, ela não é tão importante não, tá? Isso aqui uma corrente razoavelmente baixa, tá? Só que, dependendo da sua aplicação, se for uma aplicação de muita precisão, isso aqui pode ser uma corrente que para você é muito, tá? A correntezinha de fuga aqui, ela gera uns erros e gera um certo consumo de energia, tá? Quando entre aspas, o transistor está desligado. E aí, normalmente, tem duas outras tabelas importantes aqui, tá? A gente vai mexer com elas um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, a informação que vai ser útil aqui para a gente vai ser como é que são as características dele quando o transistor está ligado. E aí, está ligado, tá? Normalmente, a gente chama tanto o modo de ativo quanto o modo de saturação, tá? Esse DC Current Gain, HFE, é o beta do transistor, tá? Então, vocês veem, primeira coisa, o beta varia bastante dependendo da polarização do transistor, dependendo das correntes e das tensões que você colocar lá, o beta pode variar bastante, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa condição aqui de IC de 2 mA, se eu polarizar meu transistor para circular uma corrente de 2 mA por ele, repara aqui, ó, no BC547, o mínimo beta é 110 e o máximo beta é 800. Quanto que é? Não sei, ok? Então, essa aqui é a primeira coisa a se perceber em termos de fazer circuitos com transistor bipolar. É que esse beta é um número bastante não confiável, tá? Eu vou usar aqui um beta de 100, tá? Porque no exemplo aqui eu meio que já pré-calculei, sabendo mais ou menos o que eu quero, tá? Para ter uma corrente nessa ordem de grandeza aqui, aí o BC547 está falando para mim, olha, o beta típico é de 120. Eu vou usar de 100 para arredondar. Okay? Só para ficar uma conta um pouquinho mais simples. Mas você perceba que o beta é um número que varia muito, a gente tem muita incerteza sobre o beta, tá? E isso é um problema, tá? Isso é um problema
em nível de circuito, eu vou estudar aqui com vocês primeiro, assim, a coisa sem me preocupar com esse problema, tá? Como o semestre está um pouco mais curto, eu não sei dizer se eu vou conseguir chegar até mostrar para vocês aspectos de polarização para a gente controlar melhor esse beta, para a gente fazer circuitos que dependem menos desse beta, tá? Porque vocês vão ver que esse beta influencia bastante no ganho dos amplificadores que a gente vai fazer, tá? Então a gente quer alguma forma de controlar melhor esse beta, tá? Mas chama atenção aqui que esse beta, cara, é um número meio não confiável, tá? Aqui embaixo eu tenho aquelas três outras tensões, tá? O VCE SAT é a tensão VCE que aparece quando eu estou em modo de saturação, tá? Esse VBE SAT é a tensão VBE que aparece quando eu estou em modo de saturação. Lembra, quando eu estou em saturação, eu estou com as duas junções do transtorno bipolar diretamente polarizadas, tá? Essa daqui é direto a tensão, como se fosse o VD1 de uma das junções, o VBE-SAT. E esse VCE-SAT é como se fosse o VD1 de uma menos o VD1 da outra, tá? Mas que na prática é o valor que a gente usa. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente usa na conta, tá? E quando... normalmente, para saber como é que eu ligo esse transistor aqui, tá? O cara me dá esse VD1. Eu confesso para vocês que na prática eu só uso o VCE-SAT e o VBE-SAT e eu considero esse VBE-SAT como se fosse igual ao VBE-ON. Porque se vocês forem olhar aqui, ó, o valor máximo desse é como se fosse tipo o valor típico desse, tá? Na maioria das coisas que eu faço não aparece muita diferença não. Tudo bem? O que mais que eu preciso mostrar aqui? Acho que é isso, tá? Aqui tem algumas características aqui de pequenos sinais. A gente vai ver hoje ainda o que significa essa coisa de pequenos sinais, tá? Porque a gente vai separar a análise em duas partes, tudo bem? Mas deixa eu fazer a parte DC aqui com vocês primeiro. E aí, normalmente, nos datasheets tem um monte de curvas aqui para mostrar para vocês como que as variáveis variam, como é que os parâmetros variam uns com os outros, tá? Então, por exemplo, se eu mexer na corrente coletor, como é que varia o beta do meu transistor, o HFE, tá? Então, repara lá, esse beta aí varia bastante, tá? Como é que as coisas, como é que o VCE, como é que é a relação I e V do transistor, tá? Mas muita atenção, porque aqui eu tô com IC e IV, tá? Então, esse gráfico tá meio que ao contrário, né? E por aí vai, tá? Então, tem outros parâmetros aqui, inclusive algumas capacitâncias. Normalmente, hoje em dia, a gente usa pouco esses gráficos aqui, tá? Porque normalmente o que a gente faz é usar os valores típicos da tabela, fazer uma aproximação de primeira ordem, ir para o simulador, tentar pedir para o fabricante me dar um modelo desse cara aqui, ir para o simulador e fazer o ajuste fino do circuito no simulador. Normalmente é isso que a gente faz hoje, tá? Que é o que vocês estão fazendo um pouco lá no laboratório da disciplina, né? Então, voltando aqui. Voltando aqui para minha tela, eu vou usar, tá? Da leitura daquele datasheet, o beta aqui de 100, o VBE-SAT de 700 mV, que é 0,7 volts, e esse VCE-SAT de 250 mV, tá? Mas normalmente lendo lá no datasheet e tentando encontrar algum valor que seja razoável, tá? Professor, qual é o modelo que o senhor está utilizando? Como é que é? O modelo do transistor? O BC 547. O número dele, né? Beleza. Dito isso, gente, vamos lá. Como é que vai funcionar, tá? Eu tenho 3 modos de operação. Tenho 3 modos de operação no meu dispositivo. Aqui eu não consigo fazer um cursorzinho. Dá para ver esse cursorzinho vermelho mexendo? Tá, sim. Tá? Porque eu tive que mudar de aplicativo aqui hoje. Mas vamos embora. Então, olha só. Lembra lá no diodo, o que a gente fazia, tá? Eu tinha 2 modos de operação de diodo. Eu tô conduzindo ou não tô conduzindo? Tô diretamente polarizado ou tô reversamente polarizado? E aí, o que a gente fazia? A gente ia lá no circuito e falava, cara, eu não sei dizer
o que está acontecendo. Então, primeira coisa que a gente fazia, a gente, entre aspas, tá? Chutava um modo de operação. Aqui vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou chutar um modo de operação, tá? Para fazer a conta. Vou fazer a conta como se aquilo fosse verdade, e aí no final eu verifico se aquela minha hipótese, se aquele meu chute foi adequado ou não, se eu acertei ou se eu errei, tá? Por isso que eu sempre falo, tá, pra meninada. Cara, em eletrônica, pelo menos aqui nas provas, você sempre sabe se você errou ou se você acertou, tá? Porque você faz uma hipótese, calcula se você não errou nenhuma conta no meio do caminho, e verifica se a sua hipótese está verdadeira ou não. Tá? Então você sempre sabe se você acertou o que você fez ou errou o que você fez, tá? Então, vamos seguir nessa toada. Opa. Eu vou fazer uma primeira hipótese aqui, que é transistor está em corte. E por que eu vou fazer essa hipótese, tá? Lembra que para ficar no modo ativo, eu precisava VBE maior do que zero e o VCE grande, né? VCE maior do que o VBE. Para ficar em modo ativo, tá? Para ficar no modo de corte, eu precisava VBE menor do que zero e precisava do VCE grande, né? Maior do que o VBE. Uma coisa assim, né? Para entrar em corte. E no modo de saturação, a gente precisava de VBE maior do que zero e o VCE pequeno, menor do que o VBE. Ok? Modo de saturação, modo de corte. Lembrando que, tá? Isso aqui vocês têm, é bom ficar familiar. O VBE maior do que zero garante para mim que essa junção base emissor ela está diretamente polarizada, tá? Então VBE maior do que zero fala para mim que essa junção aqui está diretamente polarizada, tá? O VCE maior do que o VBE diz para mim que essa junção base coletor está reversamente polarizada, ok? E aí perceba, ó, modo ativo, e é assim que eu lembro da coisa. Modo ativo, eu quero base emissor diretamente polarizado, que ela vai injetar cargas na outra junção, e eu quero essa junção base coletor reversamente polarizado, porque ela vai coletar cargas, as cargas que eu vou injetar com essa junção aqui. No corte, eu quero as duas junções reversamente polarizadas, tá? Ó, eu quero as duas junções reversamente polarizadas. No modo de saturação, eu quero as duas junções diretamente polarizadas. Ok? É daí que saem essas coisas, tá? E aí perceba, primeira coisa que eu observo, tá? A tensão de emissor aqui é zero, então a tensão baixa. A tensão de porta é a tensão que está do lado de cá. Eu não sei quanto que é, tá? Eu sei que aqui está zero. E aí perceba o negócio. Se a corrente no transistor for baixa, for pequenininha, tá? E esse beta de 100, ele é um beta bem razoável para que isso aconteça já, tá? Então, se a corrente aqui, ó, nesse resistor, entrando aqui, deixa eu desenhar. Se essa corrente que está entrando aqui, IB, for baixa, a queda de tensão nesse resistor vai ser pequena. A queda de tensão nesse resistor vai ser pequena. Consequentemente, a tensão do lado de cá deve ser parecida com a tensão do lado de cá. Ok? Consequentemente, eu devo ver, é um chute, tá? Em primeira aproximação, a tensão baixa aqui. Então, eu estou vendo perto de zero do lado de cá, estou vendo zero do lado de cá. Então, meu primeiro chute aqui é que essa tensão VB, ó, que essa diferença de tensão daqui para cá, seja perto de zero, tá? Ou seja, uma tensão baixa. Se for uma tensão baixa, eu vou chutar que está em corte, tá? Porque é a única das possibilidades que eu estou tratando aqui, onde essa junção está reversamente polarizada. Tá vendo? Por isso que eu vou fazer esse primeiro chute. Então perceba que é um chute, mas é um chute meio que educado, tá? E aí eu recomendo vocês tentarem fazer essa análise qualitativa antes para meio que falar, porra, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, tá? Mas lembrando, é uma hipótese, eu vou fazer a conta e eu preciso verificar depois e pode estar errado, tá? Então, seguindo. Vou fazer essa hipótese de corte. No corte, tá? O modelo vai dizer para mim, tá? Ó, que o IC é igual a zero e que o IB, consequentemente, igual a zero. Lembrando que IC igual a beta
IB, tá? Se o IC é 0, o IB é 0. Tudo bem? Se o IC é 0, o que eu estou falando é que essa corrente está descendo aqui é 0. Tá? Só que essa corrente é a mesma corrente que passa pelo resistor RC, que eu vou chamar aqui de IRC, que é igual ao IC. Então, eu estou falando que a corrente no resistor é 0. Se a corrente no resistor é 0, a queda de tensão nesse resistor aqui é 0. Isso quer dizer que essa tensão num dos lados do resistor tem que ser igual à tensão no outro lado do resistor. Beleza? Então, eu estou falando que o Vout, que eu chamei de Vout ali, isso aqui, o Vout deve ser igual ao VDD, que é 5 volts na minha consideração aqui. Tudo bem? Então, olha só o que eu tenho. Calculei o meu Vout. O que eu preciso descobrir? Tá? O que eu preciso descobrir? Se esse transistor, de fato, está em corte. Então, agora a gente começa a olhar as tensões. Agora a gente começa a olhar as outras coisas, tá? Sempre façam isso, tá, gente? Se eu usei correntes no meu modelo, tá? Eu preciso ir lá e verificar tensões. Você nunca vai verificar essas correntes aqui. Verificar as tensões no transistor, tá? Se por algum acaso eu usar tensões no meu modelo, eu falei, não, vou considerar que está em saturação. E aí eu usei tensões, perceba, tá? No meu modelo vão aparecer 2 tensões. O que você vai verificar são se as correntes são coerentes com as junções estarem lá diretamente polarizadas. Tá? Você vai verificar lá se algumas correntes são positivas. Tudo bem? Então, cuidado. Se você usou no modelo corrente, você verifica as tensões. Se você usou no modelo tensões, você verifica correntes. Beleza? Muita atenção com isso. Isso aqui normalmente é um ponto que a molecada erra bastante, tá? Então, eu preciso verificar o VBE e o VCE. Tá? VBE e o VCE. Se o IB é igual a 0, o que eu estou dizendo é que a queda de tensão nesse resistor aqui é 0, ou seja, a tensão num dos lados do resistor tem que ser igual à tensão no outro lado do resistor. Se é do lado de cá tem 0, eu já sei que tem 0, do lado de cá tem 0. Tá? Então, eu estou dizendo que a tensão VC é 0, a tensão VE é 0, por construção, está ligado aqui direto no 0. A tensão VCE, que é a tensão VBE, que é VB menos VE, vai dar 0. Tá? Ou seja, isso aqui eu vou concluir que o VBE está dando 0. Okay? O que é ok para essa junção ficar reversamente polarizada. Tá? O que é ok para essa junção ficar reversamente polarizada. E eu preciso checar o VCE. O VCE é a tensão VC, que é o Vout que eu calculei aqui, menos a tensão VE. Tá? 0 volts. Então, meu VCE está igual a 5 volts, que é Vout menos 0, 5. E ela tem que ser maior do que Aliás, tem que ser maior do que o VBE. Isso aqui tem que ser maior do que o VBE. E aqui está errado, né? Aliás, não. Aqui não está errado, não. Tem que ser maior do que o VBE, tá? O VCE tem que ser maior do que o VBE. 5 volts tem que ser maior do que 0, que é verdade. Ou seja, a minha hipótese está correta. Por quê? Isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. As duas coisas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tudo bem, gente? Pergunta. É o de baixo, pô. O VC é maior que o VBE ali, que você apontou com a setinha, o de baixo, que a gente tá assumindo que é o de corte, né? Onde que eu apontei? Como é que é? Setinha, isso. O que você tá me falando aqui é esse caso aqui. Beleza. É isso aí. Que é o que eu acabei de falar. Tudo bem? A cafeína não subiu ainda no meu cérebro. Saquei. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo? Repare o seguinte, tá? Repare o seguinte. Se eu considerei que estava em corte, tá? E aconteceu exatamente o equivalente a eu ter uma chave aberta no lugar daquele transtorno. VCC, RC, se eu considerasse aqui meu Vout, ele funciona exatamente como uma chave aberta, tá? Olha lá, troca o circuito, como se trocando o transistor por uma chave aberta, tá? Fica bem óbvio ali agora, corrente no resistor é 0, de um lado tem VCC, do outro lado tem que aparecer o VCC, que foi exatamente a mesma coisa que a gente calculou, tá? E aí verifica se
aquelas hipóteses estão corretas. Tudo bem, gente? Exatamente o que aconteceu aqui. Seguindo. Vamos trocar. Vamos trocar agora o circuito. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo 2 aqui. E vamos fazer esse outro caso, tá? Vou botar meu transistor aqui. Edu, vamos aí. Pergunta. Tô calmo. É porque é diferente, então, dos diodos, quando a gente acerta uma hipótese, a gente não precisa fazer as outras. Você nunca precisa fazer as outras. No diodo também. Se você fez lá, considerou uma hipótese No diodo, às vezes, mais de uma tá acertou. certo. Não, mas é porque no diodo o sinal ele não era um sinal VCC, sabe? Ele era senoidal, que ficava variando entre positivo e negativo, aí a condição fazia com que várias hipóteses estiverem certas. Tipo, se o VIN for maior que zero, se o VIN for menor que zero. Aqui pode acontecer, mas eu ainda estou usando tensões DC. Ah, tá. Então aqui só Ainda estou usando tudo paradinho, tá? Ah, tá. Então, beleza. Mas sim, isso pode acontecer. Eu estou mudando as condições de tensão em algum lugar no meu circuito. Por exemplo, eu posso estar fazendo o seguinte, que é o que a gente vai fazer muito em breve. Eu vim aqui colocar um seno aqui assim, alguma coisa, tá? Por exemplo. E aí perceba. Pode ser que tem uma determinada tensão. Pode ser, eu não sei aqui, tá? Mas estou dizendo. Pode ser que tem uma determinada tensão que acima dela acontece alguma coisa, abaixo dela acontece outra coisa, por exemplo, tá? Ok. Bem típico de querer fazer, ó. Bem típico, tá? É eu querer fazer, por exemplo, tensão ou muito baixinha assim perto do zero, ou muito alta assim, na entrada, assim, ó, uma coisa assim. Que é o que vocês fizerem em algum circuito aí de vocês, tá? E aí perceba, o que a gente está fazendo, na hora que a tensão está muito baixa, ele tende a conduzir muito pouco, tende a ir para corte. Quando a tensão está muito alta, tá? Quando a tensão está muito alta, ele tende a ir, para o modo de saturação. Porque lembra que no modo de saturação, o VBE tem que ser positivo, e se o VBE está grande, provavelmente isso aqui é o que vai acontecer, ó. O VBE é grande, maior do que o VCE, provavelmente, tá? Uhum. Então, é bem comum a gente botar assim, sei lá, usar isso aqui para chavear vindo de um sinal digital. Aí eu boto lá 0 e 5 volts. O digital só consegue gerar duas tensões. Uma tensão bem baixa e uma tensão bem alta. Bem alta comparado com o VCC, sacou? Então, sim, pode ficar mudando, tá? Ah, então aqui é só porque esse valor de DC, ok. Tudo bem? Beleza. Então, seguindo aqui. Nossa, é curioso que, olha só, na tela, vocês estão vendo, aparece diferente da tela que eu estou vendo. Muito doido esse outro aplicativo aqui, mas vamos lá. Então vamos seguir na mesma toada, tá? Só que agora eu botei, ó, VCC na entrada aqui em vez de zero. Na entrada aqui, né? Nesse terminal aqui. É IC, e eu quero calcular o Vout, tá? Mesma coisa. Tudo bem? Então vou fazer uma primeira hipótese aqui de modo ativo, tá? Tá no modo ativo. Porque agora eu tô chutando. Opa. Tô chutando que, meu VB deve aparecer uma tensão alta aqui. Então, vou tentar modo ativo para começar a conversa, tá? No modo ativo, o que eu preciso perceber aqui, o VBE vai ser aproximadamente constante, igual a 700 milivolts, aproximadamente constante, tá? Então, estou dizendo que essa tensão aqui, ó, VBE, vai ser aproximadamente constante. Afinal, é como se fosse um diodo que está diretamente polarizado, parece com uma fonte de tensão, tá? Se for isso aqui, então eu já consigo calcular o IB, tá? Consigo calcular o IB. O IB vai ficar... Opa. Volta. IB vai ficar... Repare que o IB é numericamente igual a corrente que está passando por esse resistor. Tudo bem? Vai ser VCC menos VBE dividido por RB. Tudo bem, gente? E por que VBE, tá? Porque, olha só, eu preciso colocar a tensão que está aqui. Beleza? VCC menos a tensão que aparece aqui.
Só que a tensão que aparece aqui, eu comecei no 0, somei VBE e cheguei no lugar onde eu quero. Então a tensão aqui tem que ser VBE, tá? Muita atenção com isso que eu acabei de fazer, porque se do lado de cá não tiver 0, vai aparecer aqui em cima outra tensão, tá? Vai ser o que aparecer aqui mais VBE, que eu aumentei de VBE. Tudo bem? E em breve a gente vai querer botar uma tensão diferente de 0 do lado de cá, porque isso ajuda a gente a estabilizar o beta. Vai ser justamente a técnica que a gente vai usar para dar uma melhorada no beta. Tudo bem? Deixar o beta um pouquinho mais assertivo, tá? Mas por enquanto, substituindo lá os valores, você vai encontrar 4,3 mA. Professor, esse Sim. VBE, o senhor encontrou ele onde? Por onde? No datasheet. Datasheet? Mas Sim. não é Ó, que fazem parte da saturação, não, né? Ah, tá. como é que é? Olha É o aquele da aqui, ó. saturação, né? Não, você vai ver lá que normalmente é o mesmo valor. Ou muito próximo, assim, um do outro. Então eu pego um. Normalmente eu pego esse aqui de saturação e falo, eu vou usar ele. Normalmente é o que eu faço. Ô César, se eu não me engano, lá no datasheet era o VBE on. Tinha VBE on e tinha o VBE SAT. Tinha as duas coisas no datasheet. Tinha. Tá? Normalmente eu venho aqui, pego esse VBE SAT e falo, cara, esse aí é o valor que eu vou usar para o VBE quando está conduzindo. Professor, então, por que não pode ser, tipo, a queda no resistor, né? Não daria para calcular, por exemplo, ali na porta, tipo, sendo 0, não, né? Que eu tô pensando como se fosse um curto, mas não é um curto, né? Que curto? Curto onde? É como se Aqui, fosse daqui um para TPC. cá? Isso, mas não é, né? Tem uma Não, não, quedinha não. inteira. Lembra que a junção diretamente polarizada, que é o que a gente está fazendo aqui, se for modo ativo, estou considerando que essa junção diretamente polarizada, é um diodo conduzindo, ele tem uma queda de tensão, né? Ah, sim. É o VD1 lá. Ok. Isso. Beleza? Esse VBE SAT aí é como se fosse o VD1 desse cara aqui, ó. Se essa junção estiver diretamente polarizada, vai ficar mais ou menos, essa tensão vai ficar mais ou menos constante, independente da corrente que circular pela junção. Mais ou menos, tá? Tudo bem? Tudo certo. Obrigado, professor. Edil, só para Beleza. esclarecer uma coisa, que o César levantou uma questão aí que eu acho que causou confusão. Esses 600 milivolts que a gente usa na conta da hipótese do ativo, é de fato o VBE SAT ou é o VBE on, mas você está aproximando que eles são iguais? Cara, vamos lá. Eu estou usando o VBE SAT, tá? Para que serve aquele VBE on ali na real, tá? Para dizer, para você ter uma certa noção de quanto que é a tensão que você tem que botar ali na porta, ali na base, para conseguir ligar o transistor. Lembra o VT o VTH do transistor MOS? Lá é muito óbvio, assim, tipo, eu boto uma tensão a partir do VTH e ele liga, forma o canal. Lembra disso? Uhum. É muito parecido aquele VBE on que tem lá no datasheet. É meio que como se fosse o VTH do transistor MOSFET. Olha só, abaixo dessa tensão aqui você não consegue ligar ele, tá? E lembrando que a junção VI, ela vai ter uma característica, alguma coisa assim, né? Ó. Tudo bem? O que a gente está dizendo naquele VBE SAT é o seguinte: na hora que eu estou bastante condutivo aqui, ó, é como se eu tivesse VCS SAT como se fosse a tensão aqui. Quando eu estou bastante condutivo já, tá? Só que tem uma regiãozinha intermediária aqui, ó, que a gente fica meio que de transição. E aí, o que aquele VBE on tá falando para você? Basicamente, o que ele tá tentando comunicar, tá? Cara, é o seguinte, tem meio que uma faixa aqui, que é por isso que ele te dá um range, tá? Ele fala assim, cara, olha só, esse VBE on abaixo de um determinado valor aí, que é o VBE on, normalmente, abaixo desse valor, você pode considerar que está em corte, porque não vai rolar. Basicamente é isso. Não vai estar conduzindo. Entendeu? Eles estão tentando comunicar coisas diferentes para você. Não, agora fez todo sentido com o seu desenho, mas puta que pariu. O VBE SAT a gente usa no modo ativo e a gente usa o VD1 no modo saturação. SAT vem de saturação. Não, mas lá no seu desenho no slide anterior a gente tá usando o VBE on no modo saturação. E a gente tá usando o VBE ali, ó, na Por isso que eu tô falando, eu sempre pego esse VCS SAT, porque para mim ele é o VD on daquela junção. No modo ativo e no modo de saturação,
a junção VBE vai estar diretamente polarizada. E aí eu falo, pô, se vai estar diretamente polarizada, quanto que é a queda de tensão nela? Aproximadamente VCE-SAT. Professor, você está falando VCE-SAT, mas não é VBE-SAT? VBE-SAT, eu tô falando E também besteira no aqui, ó. desenho também eu acho. Isso. Isso. É porque a minha cafeína não subiu ainda. Eu já Ah, tomei um canecão de café e não deu certo. Beleza? então Estamos falando só do VB. VBE-SAT. Tudo bem? Ok. Melhorou? Por isso que por isso que para mim vale mais a pena fazer exemplos aqui, ó, que são exemplos triviais aqui ainda, tá? Assim, é para ser tranquilo, não tem nada mágico aqui. É só meio que, caraca, de onde que vem esses números? Só isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Mas assim, lá no Transformose é muito mais tranquilo. A gente faz essas continhas aqui porque não tem nada disso. É o É mais que eu direto. achei mais chato são os nomes, cara. No modo ativo a gente tá usando o VBE-SAT, sacou? Esses nomes, mano. Não fui eu que inventei os nomes. Se ficasse a meu cargo, eu teria inventado nomes um pouco melhores, talvez. Eu tendo a acreditar que eu usaria nomes melhores, tá? Mas eu também não sei dizer por que alguém inventou esses nomes exatamente assim. Eles devem ter tido uma boa justificativa, porque os engenheiros das antigas, eles eram engenheiro raiz, cara. Eles eram assim, muito mais foda que eu. Então, também seria muita presunção minha achar que eu ia fazer um trabalho melhor que o deles. Entendi. Mas até aí, Legal. ok? Ok. Tá aí, ok? Repare que a única coisa que eu fiz ali foi, ó, lei de Ohm, lei de Kirchhoff das tensões. Não tô fazendo nada muito extraordinário, tá? Ok. Seguindo, se eu tenho o IB, eu sei que IC é igual a beta IB. Eu tô usando beta de 100, eu calculei o IB. Ô, diabo, tem alguma coisa. Notificação pra quê nesse horário? IC igual a beta IB. Se eu calculei o IB, se eu tenho beta, eu vou lá e calculo o IC, tá? Então aqui eu concluo que o IC vai ser 430 miliamperes. Só para dar uma noção para vocês, tá, gente? 430 miliamperes é bastante corrente normalmente para o que a gente quer fazer, tá? Miliamperes, assim, normalmente é bastante corrente, tá? Centenas de miliamperes. Para esses transistores pequenininhos aqui de baixa potência, tá? Então isso aqui já te dá um indicativo que isso aqui deve ser muita corrente, tá? Tudo bem até aí? Quanto que é o Vout? Opa, se eu estou sabendo agora, a corrente que está descendo aqui, certo? Ó, que é numericamente igual ao IC. A corrente no resistor é igual à corrente IC, que estão em série. Eu sei essa corrente, eu vou lá, uso o lei de Ohm para fazer o Vout, tá? Então vai ser VCC menos IC vezes RC. VCC, que é a tensão que tem em cima, menos a queda de tensão no resistor. Tudo bem? Substitui os valores que você já tem aí, você vai chegar que vai dar menos 38 volts. Primeiro ponto de atenção é o seguinte, tá? Me deu menos 38, né? Primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem aqui é o seguinte. Lembra de um outro circuito, que era esse aqui, que é bem familiar, tá? Bem familiar. Quando você calcula a tensão no divisor de tensão resistivo, tá? O Vout é sempre VCC, vezes, chama aqui de R1, chama aqui de R2, vezes R2 dividido por R1 mais R2. O importante a você perceber é que esse valor aqui, ó, é sempre alguma coisa entre 0 e 1. Vai ser 0 quando o R2 for 0 e o R1 for diferente de 0. E vai ser 1, tá? Quando o R2 tender a infinito. Quando o R2 tender a ser muito grande. Tá vendo aí? Quando o R2 tender a ser muito maior do que o R1, tá? Vai ter um número bem grande, sei lá, 1 milhão dividido por 1 milhão e 10. Vai ser aproximadamente 1. Tudo bem? Então perceba que a tensão que aparece aqui, ó, no terminal central aqui do divisor de tensão, sempre vai ser uma tensão, tá? Entre 0, a menor tensão que pode aparecer é a tensão que está aqui embaixo. A maior tensão que pode aparecer é a tensão que está aqui em cima. Tá? Sempre vai ser assim. Eu não consigo colocar aqui uma tensão que não seja algo entre 0 e VCC, do jeito que está aí. Eu preciso fazer alguma outra coisa para poder conseguir isso, tá? Então, toda vez que eu calcular
lá no divisor de tensão, calculei uma tensão, a de saída, e deu alguma coisa que não está nesse intervalo das tensões que eu vou chamar de tensão de alimentação, que é o 0 VCC, tá? Tem alguma coisa estranha. E aí perceba aqui, ó, do lado de cá, isso aqui não é para ser muito diferente disso. Não é para ser muito diferente disso. Isso aqui vocês precisam perceber, tá? Por que não é para ser muito diferente disso? Porque vai ter um caso aqui onde a corrente aqui é 0, e aí é como se fosse uma chave aberta, e aí a maior tensão que pode aparecer, e a tensão que aparecer nesse caso é o VDD, que foi o que a gente fez aqui atrás, né? Foi o que a gente fez aqui nesse exemplo aqui, tá? Meio que vai ser a maior tensão que pode aparecer ali. Quando esse transistor está conduzindo, tá? Imagina que ele conduza tanto que ele parece um curto-circuito. Tá? Isso quer dizer que é como se eu conectasse o Vout direto no 0. Então, no outro extremo, tá? Eu tenho um extremo onde o transistor está pouco condutivo, quando eu vou chamar aqui, ó, IC está muito pequeno, e implica que o Vout vai ficar parecido com o VCC. É um extremo. No outro extremo, quando o IC não é exatamente IC está grande, que não é isso que eu quero. Quando eu vou chamar aqui de RD on, como se fosse uma resistência, como se eu trocasse o transistor por um resistor, tá? Quando ele está muito condutivo, quando essa resistência aqui está muito baixa, tá? Isso aí, ó, o Vout vai ficar parecido com 0 volts, que é a tensão que tem lá no outro terminal dele, no emissor, tá? Então, na hora que eu faço isso, é muito parecido com o divisor de tensão resistivo, tá? Só que é como se eu pudesse controlar quanto que é a resistência do R2 no transistor, usando o transistor, tudo bem? Perceba, apareceu nesse caso aqui uma tensão que está fora desse range, de 0 a VCC. Então, para mim, isso aqui já dispara um alerta, tá? Tipo, putz, isso aqui tem alguma coisa estranha, tá? Provavelmente tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. E o que tem de errado? Se eu não errei conta aqui, ó, o que tem de errado vai ser a minha hipótese, tá? Mas vamos verificar essa hipótese, porque eu usei correntes, eu usei as tensões aí, tá? Perceba uma coisa, eu vou checar o VCE. O VCE, nesse caso aqui, ele tem que ser maior do que o VBE, para isso aqui ser modo ativo, tá? E aí eu estou com menos 38 volts do lado de cá, dizendo que isso tem que ser maior do que 0,7 volts. Só que isso aqui é falso. Só que isso aqui é falso. Então, claramente, eu já olhei e falei, opa, o meu resultado numérico aqui, o ponto de operação do circuito, não encaixa com a hipótese que eu fiz. O que eu preciso fazer? Descartar a hipótese e descartar esse resultado aqui como falso. E aí fazer uma nova hipótese e fazer a conta para outra hipótese. Tudo bem? Eu vou fazer a hipótese, que é uma hipótese que eu sei que está errada também, mas para vocês verem como uma coisa encaixa, tá? Eu vou fazer a hipótese de corte. Beleza? Hipótese de corte, eu estou falando que IC igual a 0, IB igual a 0, beleza? IC igual a 0, IB igual a 0. Se a corrente que está descendo aqui é 0, o Vout vai ser igual ao VCC. Ficou bem tranquilo para a gente. Beleza? E o VB vai ser igual a VCC. Por quê? Porque eu estou falando que essa corrente aqui é igual a 0. Então, a queda de tensão no resistor é igual a 0. Então, a tensão que tem do lado de cá do resistor tem que ser igual à tensão que tem do outro lado do resistor. Então, estou dizendo que a tensão de base aqui é igual a VCC. Vai copiar essa tensão aqui. Beleza? E repare, eu estou com VBE igual a VCC. Só que para entrar em corte, isso aqui precisaria ser menor ou perto de 0, tá? Pertinho de 0 ali. Não precisa ser exatamente menor do que 0, tá? Tecnicamente, Eduardo, tem que ser menor do que aquele VBE on, que está lá no datasheet. Que nesse caso aqui é mais ou menos meio volt, 500 milivolts mais ou menos. Tudo bem? Eu sempre faço menor do que 0 aqui, porque é mais fácil de fazer a conta, tá? Só que repare, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Tranquilo? Então, isso já descarta também a minha hipótese de modo de corte. Só sobrou
só sobrou o modo de saturação. Hipótese. Saturação. Então, vamos lá e vamos fazer a conta na saturação para ver o que está acontecendo, tá? Na saturação, eu estou dizendo que, lembrando, tá? Olha o modelo que está aqui em cima para vocês, tá? Eu vou substituir o transistor por essas duas fontes de tensão aqui. E aí perceba, ó, vai ter uma fonte entre o coletor e o emissor que vai manter a tensão mais ou menos fixa, VCS-SAT. Vai ter uma fonte que está mantendo a tensão entre o emissor e o coletor, que é essa que está aqui, mais ou menos fixa, igual a VCS-SAT. Tá? Só que essa tensão é a tensão Vout que eu estou interessado. Então aqui ficou fácil de olhar e falar, beleza, quanto que vai ser o Vout? O Vout vai ser aproximadamente VCS-SAT, que é aqui nesse caso é igual a 250 milivolts. Ok? Usei a tensão, usei um resultado de tensão no modelo. Então, preciso checar as correntes, preciso saber como é que estão as correntes, tá? Lembre, eu preciso... Deixa eu desenhar de amarelo. É como se eu tivesse ó, um diodo apontando daqui para cá e um outro diodo apontando daqui para cá. E se eu estou no modo de saturação, eu estou com os dois diodos diretamente polarizados. Ok? Diretamente polarizados. Repare, então, que eu preciso que essa corrente que vai dali para lá, ó, seja positiva. E eu preciso que essa corrente que desce daqui para cá seja positiva. Todo mundo comigo? Tá? Todo mundo comigo? Sim, sim. Beleza. Então, beleza. Então, vamos calcular aqui. Na prática, o que você vai fazer, tá? Verifica se o IB é maior do que zero. Verifica se o IC é maior do que zero. IC, se ele é maior do que zero. Tem alguma coisa estranha aqui, mas vamos seguindo aqui. Então, vou pensar. Quanto que está dando o IB aqui nesse caso, tá? O IB vai ser igual a corrente que passa lá pelo resistor RB. Então, vai ser VCC menos a tensão na base, tá? Que vai ser VBE SAT dividido por RB. Isso aqui vai dar 4,3 miliamperes. Tudo bem? Então, até agora, ok. O IC, quanto é que está dando a corrente IC? Está dando VCC menos VCC menos a tensão que aparecer do lado de cá, ó, que é o Vout, tá? Então, eu estou tendo VCE SAT, que foi o que a gente concluiu, dividido por RC, tá? Fazendo a conta aqui, vai dar 47,5 miliamperes. Tudo bem, gente? Tudo bem? Na prática, é isso que eu preciso verificar, tá? Se a corrente IB está positiva, se a corrente IC está positiva. Tudo bem? Edil. Por quê? Eu já acho que eu já sei o que você vai me perguntar. Pô, professor, mas você não falou que era para ser positiva subindo lá? Ó? Ah, boa. Era isso que você ia perguntar, não era? Aham. Pois é, mas muita atenção, tá? Porque o que a gente precisa verificar é a convenção que a gente fez para as correntes positivas e negativas lá, tá? A gente considerou lá na hora de fazer o modelo que essa corrente aqui positiva é assim, IC nessa direção aqui, entrando, o IB nessa direção entrando e o IE entrando assim, ó. Tudo bem? Foi isso que a gente fez. Para VBE positivo assim e VCE positivo assim. Na hora que a gente escreveu isso aqui, tá? Na hora que a gente escreveu isso aqui, a gente já foi ajustando. A gente não está interessado nas correntes que estão passando em cada junção. A gente está interessado no que está acontecendo lá com o fluxo de elétrons e de lacunas lá dentro do dispositivo. Beleza? Lembra, ô Eduardo? Vai ter no modo... cadê? Eu estou no saturação, né?
No modo de saturação, eu vou ter ó, um monte de elétrons saindo daqui e indo para lá, ó, atravessando essa coisa. Tudo bem? Se os elétrons estão subindo, a corrente IC aqui ó, tem que estar descendo. Tudo bem? Então o seu desenho laranja na esquerda era, na verdade, estava modelando o comportamento das cargas, não a corrente convencional. Isso. Tudo bem? Tá. Então, muita atenção para isso aqui, tá? Isso aqui também é um ponto normalmente de confusão, tá? Se eu estou aqui ó, nessa hipótese de saturação, que eu quero checar essas correntes que eu convencionei que são as positivas, que são essas que estão aqui em cima, tá? Se elas estão de fato entrando e saindo por onde elas deveriam. Os positivos, né? E é o que a gente acabou de calcular, elas estão acontecendo, tá? Eu calculei a corrente que está descendo aqui, deu positivo. Eu calculei a corrente que está entrando aqui, deu positivo. Então tá tudo ok. Posso seguir, gente? Professor, eu só entendi porque pela hipótese da saturação a gente leva em conta a tensão. E aí o senhor está levando em conta as correntes. Não. As hipóteses. Vamos por partes. Eu fiz a hipótese de saturação e aí, repare, eu usei o fato de eu falar que está em saturação, eu ganhei essa informação do VCSAT, tá, não sei o quê. Então, eu ganhei uma informação de tensão. E aí, eu usei isso para calcular o que me interessa. Se eu usei uma informação de tensão que eu ganhei por conta da minha hipótese, eu vou verificar uma informação de corrente para saber se a hipótese está verdadeira ou não. Foi isso que eu fiz. César, eu acho que eu entendi a sua dúvida, mas eu acho que dá no mesmo, pô. Porque o que o Edil escreveu lá em cima, de VBE maior que zero, VCE menor que VBE, de fato são as condições para estar em modo de saturação, mas analisar as correntes meio que implica que aquilo lá tem que ser verdade, né? Porque pelo que eu entendi, aquele VBE maior que zero e VCE menor que VBE é para indicar que ambas as junções estão diretamente polarizadas. Exato. Só que se isso for verdade, as correntes têm que ser daquele jeito lá. Exatamente. Olha só a questão aqui, tá? Se eu pegasse aqui, do jeito que eu fiz aqui. Você está em modo de saturação? Então o VCE vai ser 250 milivolts. Tá escrito aqui, beleza? Aí eu vou lá e checo o VCE. O VCE vai estar sempre 250 milivolts. Tipo assim, não tem uma... É como se fosse um raciocínio circular. Eu preciso verificar aquilo que a minha... E essa informação aqui, ó, o VCSAT, ela veio por hipótese. Tudo bem? Na hora que eu vou verificar a hipótese, eu preciso verificar outras informações. Preciso tentar descobrir a coerência disso com outras informações. O IB e o IC não vieram por hipóteses. Isso que é a questão, tá? O IB, repare, que é essa conta que está aqui, ó. O IB é algo que acontece, tá? Deixa eu melhorar aqui o que eu estou falando. Repare que ó, VBE-SAT veio por hipótese. Eu usei isso para calcular o IB. O IB é algo que aconteceu no circuito que tem que ser verdade se a hipótese for verdadeira. Mas ela depende de outras informações do circuito. Olha lá, o VCC e o RB, que não vem por hipótese. Que são condições de construção do circuito. Então, essa informação aqui, ó, ela é necessária para a hipótese estar correta. Para a hipótese ser verdadeira. É uma consequência da hipótese. E aí eu preciso olhar e falar assim, eu fiz uma hipótese. Uma consequência dela é uma consequência verdadeira? Faz sentido? A conclusão que eu tiro a partir dessa hipótese, que é essa corrente aqui, ó. Se ela faz sentido, ok, então essa hipótese está... Eu não posso descartar essa hipótese a priori. Mas, se eu vim aqui, que é o caso que aconteceu aqui atrás, ó. Modo ativo. Eu vim aqui e fiz uma hipótese, tá? Vim aqui e fiz uma hipótese. E aí, uma consequência dessa hipótese, que é esse menos 38 volts, me leva a uma conclusão que é falsa. Isso quer dizer que a hipótese precisa ser falsa. Porque a hipótese, para uma hipótese verdadeira, ela não pode te levar para uma conclusão falsa. Porque isso seria uma contradição. Tudo bem? Então, na hora que eu usei o VCE, usei o VBE, que eu ganhei da hipótese, eu não posso ficar só verificando essas tensões aqui, ó, as hipóteses por meio das tensões. Preciso calcular outras verdades no circuito, que são consequência dessa hipótese,
no caso aqui as correntes, e verificar se essas consequências elas são coerentes. Tudo bem? É isso que a gente precisa fazer. Mas igual essa dúvida, por exemplo, o IC a gente calculou como positivo, mas se ele tivesse no modo de saturação, ele deveria ser negativo? Como é que é? O IC a gente calculou, deu positivo, um valor positivo, mas para ele não estar no modo de saturação, ele deveria estar reversamente polarizado, diretamente polarizado, então a corrente não deveria subir? Muito cuidado nessa hora, porque o que a gente está verificando é se as correntes e as tensões elas estão coerentes com esse modelo que está aqui em cima, ó. Porque isso já está ajustado para o fluxo de cargas que tem internamente lá no dispositivo. São 3 correntes, César. Uma em cada junção, só que a gente tá abstraído isso aí, a gente ignora. E uma que a gente convencionou, que é IC. Isso. Tipo, é muito boa a sua dúvida, mas tem essa diferença aí interna. O IC, vamos lá. O IC não é a corrente nessa junção aqui, ó. Então, se tiver diretamente polarizado, o IC é sempre maior que zero. Se tiver diretamente polarizado, o IC vai ser maior que zero. Sim, precisa ser maior que zero. Tá. E o IB também. A corrente tem que estar entrando aqui, a corrente IC tem que estar entrando aqui e a corrente E tem que estar saindo aqui. Eu preciso... Essencialmente, o que você vai fazer calcula as correntes usando sempre essa convenção e verifica se elas são positivas aqui. Se der algum negativo aí alguma coisa tá errada, entendeu? Professor, mas naquela hipótese do transistor em corte, não foi também aceita? Aceita o quê? Naquele caso da primeira hipótese que você fez anteriormente, bateu, né? Você bateu não. das correntes... Não. Presta atenção. Eu usei a informação das correntes. Isso aqui eu ganhei na hipótese, certo? Certo. Repare que eu ganhei informação diferente. Ó. Na hora que eu falei corte, eu ganhei informação sobre corrente. Na hora que eu falei que está em saturação, eu ganho informações sobre tensões. Eu ganho informações diferentes com hipóteses diferentes. Então, eu ganhei isso aqui, tá? Eu ganhei isso aqui. Aí eu usei isso aqui, eu usei essa aqui para calcular tensões. Ó, o VB aqui eu calculei a partir das correntes. Tá? Essa informação aqui, ó, não veio dada. Ela é uma consequência do fato do IC ser zero. Se o IC for zero, a tensão que tem de um lado aqui desse resistor tem que ser igual à tensão do outro lado. Isso aqui é lei de Ohm. Ok? Então, essa outra equação aqui é uma consequência da informação que eu ganhei na minha hipótese. Tá certo. Tá vendo? O VB é a mesma coisa. Isso aqui eu calculei lei de Ohm. Tá? Se a corrente aqui é zero, a queda de tensão é zero nesse resistor RB, o que significa que a tensão de um lado do resistor tem que ser igual à tensão do outro lado do resistor. Então aqui, ó, não foi ganhado, aqui eu calculei. Certo. Tá vendo? Ou seja, isso aqui são duas consequências da hipótese. Da hipótese. Tá. Se alguma dessas consequências for falsa, isso implica que a minha hipótese é falsa. E uma delas foi, tá vendo? Ok. Obrigado, professor. Beleza? É isso que a gente está checando. Beleza, gente? Posso seguir? Posso continuar? Beleza. Sim. Repare outra coisa aqui, tá, gente? O beta, tem uns beta lá no datasheet, né? Tem o beta lá no datasheet. Repare que nesse caso aqui, ó, saturação, eu não usei a informação do beta para nada, né? Para calcular nada, tá? Isso fala para mim que eu posso sempre dizer, ó, eu sempre vou poder dizer, tá, que o beta é uma relação entre o IC e o IB. IC igual a beta e B. Só trouxe todo mundo as correntes pro lado de cá, tá? Se você fizer essa conta aí, vai dar aproximadamente 11 alguma coisa. Tá? 47 milho dividido por 4,3 milho. Vai dar 11, quase 12, eu acho. Tudo bem? Muita atenção, porque isso aqui é bastante diferente daquele beta de 100, né, que a gente está usando. Eu li lá no datasheet, tá? Muita atenção para isso aqui, tá? Porque é uma característica
aqui do modo de saturação, perceber uma queda grande no beta. Tá? Perceber uma queda grande no beta. Isso quer dizer que o valor, independente de qual seja, que eu pegar lá no datasheet para o beta, ele é um parâmetro interessante para a gente usar no modo ativo, mas ele não é tão bom para usar no modo saturação. Okay? No modo saturação, a gente tem percepção de um beta ser bem mais baixo. Tudo bem? Por isso que normalmente a gente não usa a gente não usa nenhuma informação de beta a priori para calcular as coisas no modo saturação. Tudo bem? Como a gente vai ver um pouco mais para frente também, esse beta vai influenciar no ganho de amplificadores que a gente for fazer. Por isso que a gente vai querer betas grandes quando for fazer amplificadores, tá? Eu vou querer betas grandes, por isso que eu vou evitar usar modo de saturação, porque ele vai me dar beta pequeno o tempo todo. Tudo bem? Seguindo, gente. Professor? Sim. Eu fiquei com dúvida naquela da corrente ali, dele diretamente polarizado. Queria que você comentasse um pouco, né? Porque ela está descendo lá e ali no direto não está subindo. Acho que foi o que o Eduardo falou no início, mas eu não capturei. Você está confundindo, é porque eu desenhei aqui um laranjinha, não é? Isso. Essa corrente que está desenhada aqui é a corrente meio que de carga, tipo, como se fosse o diodo aqui conduzindo aqui, certo? Uhum. Tudo bem? Tá vendo aqui, ó? Bah. Só que perceba muita coisa aqui. Não sei porque que eu desenhei isso aqui. Acho que eu bobiei, mas vamos lá. Acho que você se arrependeu, né? Eu me arrependi de desenhar aquela coisinha ali. Professor, depois. Porque aí vem aquele problema, tipo, porra, uma coisa é o movimento, uma coisa é as cargas que estão andando lá dentro. Outra coisa é a corrente no circuito que eu preciso verificar, tá? Uhum. João, no final das contas, lembra o seguinte, aí sendo bem pragmático. Isso aqui é o que precisa acontecer. Isso aqui é a convenção, como se fosse convenção passiva de sinais, tá? Para o transistor bipolar. Verifique isso daqui, ó, se a convenção passiva de sinais está sendo atendida. Ponto final. Assim acho que vai melhorar, tá bom? Certo, beleza. Porque isso aqui, ó, quando isso aqui foi escrito, ela já considera os fluxos de carga internamente lá no transistor, tá? Uhum. Essa coisa aqui. Tudo bem? Beleza, tá. Solucionou a dúvida que eu estava. Beleza. Professor, essas hipóteses da convenção desses sinais de corrente também serve para a hipótese ativa, quando a gente... Para tudo. Menos para quando ele tiver em corte, porque vai ser zero, né? Essas correntes. Vai ser zero a corrente... Mas ainda assim, não é porque é zero que não é aquilo que eu vou chamar de positivo. Vamos aqui, ó. Olha só o negócio aqui. Deixa eu fazer uma... Quando eu tenho um resistor, lá no meio tem um circuito lá complicado, tá? Sei lá, tem um circuito lá complicado, tem um resistor lá, ligado lá de algum jeito. Tudo bem? Olha só um negócio aqui. Falar que eu vou seguir uma convenção passiva de sinais é falar o seguinte, tá? Eu escolho... Vamos imaginar que eu vou escolher que a corrente nesse resistor, se eu calcular e der... tipo assim, e ela estiver nesse sentido, vai dar um número positivo. É uma escolha completamente arbitrária. Vocês concordam comigo? Eu podia escolher para cima, podia escolher para baixo, certo? Acho que tá completamente arbitrário. Isso vocês têm que perceber. Eu escolhi a corrente descendo, tipo assim, cara, só porque eu achei bonito, tá? Mas eu podia escolher para cima. Essa primeira escolha não tem nada. Só que eu escolhi para baixo, e aí isso tem implicações, isso tem consequências. Tem a consequência que é o seguinte: a tensão VR que eu vou colocar aqui, que eu vou considerar aqui na hora de calcular, precisa ser nesse sentido aí agora, né? Para seguir convenção passiva de sinais. Se eu escolher a corrente positiva descendo, eu não tenho mais opção. Eu preciso escolher a tensão nessa polaridade. Tudo bem? Aí imagina que eu fui lá e calculei meu circuito. Calculei o circuito, tá? E aí aqui deu a tensão de, sei lá, 5 volts. E aqui deu uma tensão de 10 volts. Eu calculei, cara. O que eu estou dizendo? Que na hora que eu calcular o IR obrigatoriamente vai ser 5 menos 10
dividido por R, que vai dar um número negativo. Tem algum problema fazer isso? Não, beleza. Tudo bem? Não, deu um número negativo, só isso, tá? Só isso. Então, assim, na hora que, mesma coisa vai acontecer aqui. Na hora que eu tô falando que a gente convencionou VBE desse jeito aqui, VCE essa tensão aqui, IC essa corrente aqui, IB essa corrente aqui, IE essa corrente aqui, o que eu tô fazendo é a mesma coisa de falar. Se essa corrente está entrando, essa está entrando, essa está saindo, VCE vai obrigatoriamente ter que ser nessa polaridade, VBE obrigatoriamente tem que ser nessa polaridade, para convenção passiva. Essa é a convenção passiva no transistor. Se eu escolher o VCE assim e escolher o VBE assim, obrigatoriamente o IB tem que estar entrando, o IC tem que estar entrando, o IE tem que estar saindo, porque vai ser a convenção passiva. A gente está convencionando. Tudo bem? Uhum. Muita atenção, porque isso aqui vai gerar confusão na hora que vocês estiverem fazendo. Esse aqui é o transistor NPN, né? Que é o que a gente viu lá, ó. NPN, tá? Isso vai gerar uma confusão, porque a gente pode fazer também o transistor PNP, e aí vai ter que inverter as convenções. Vai ter que ajustar as convenções. Eu nem estou falando disso aqui ainda. Eu prefiro ir fazendo exemplos com vocês ao longo do caminho aqui, tá? Para mostrando como é que calcula a parada. Mas vamos indo, porque vocês estão vendo que ó, o NPN já gera um monte de confusão, o NPN é para ser tranquilo, normalmente. Mas até aí, tudo bem, gente? Todo mundo acompanhando, então? Beleza. Ok? Seguindo. Eita, aí, próximo slide aqui. Seguindo, gente. Na hora que eu vou fazer mais meio que duas perguntas, assim, né? Poxa, que viagem. Projetar o circuito para VCC sobre 2. Ah, tá, beleza. Não, agora eu já saquei aqui o que eu estou fazendo. Vamos lá. Um pouco mais para frente eu vou mostrar para vocês o porquê, mas normalmente a gente vai querer projetar lá no que a gente vai fazer os transistores, tá? Ou os amplificadores. Eu vou fazer... Deixa eu desenhar aqui de novo meu circuito. Tem um Vin aqui, que eu vou considerar que é 1 volt agora. Está no meio do caminho. VCC de 5 volts. Eu vou considerar que tem um RC de 100 ohms aqui. Vou considerar que tem 100 ohms, tá? Tem um RB aqui, tá? Vou mostrar para vocês, mais em breve vai ficar mais claro, tá? Mas a gente vai usar normalmente, tá? Normalmente, isso não é uma regra geral, porque vão ter variações, vou mostrar isso para vocês também. Mas, cara, quando a gente estiver falando de amplificadores, eu quero dar ganho, eu quero aumentar o tamanho do meu sinal, normalmente o meu sinal vai entrar por aqui, na base, e vai sair aqui pelo coletor, tá? Normalmente vai ser essa configuração que a gente vai usar. Se eu estou amplificando meu sinal, eu quero que o sinal do lado de cá apareça grande, certo? Maior possível, tá? Só que a gente acabou de ver que se o meu sinal vai excursionar, o máximo que ele vai conseguir chegar aqui é VCC e o mínimo que ele vai conseguir chegar aqui é 0. 0 e VCC. Foi a discussão que eu tive aqui atrás com vocês, tá? Se isso aqui é meu sinal de saída e eu quero que ele seja o maior possível, tá? Pensa num seno, tá, gente? Que um sinal simétrico para cima e para baixo. Ele vai excursionar em torno de um determinado ponto. Perceba o negócio. Se eu botar essa tensão aí, ó, essa linha, tá? De offset em torno do 0, meu sinal pode ir para cima, mas ele não pode ir para baixo, que é a menor tensão que eu quero colocar aqui, ó. Bah. Então isso aqui não vai ficar muito legal se a minha entrada for um seno, tá saindo uma coisa que é diferente do seno. Se meu ponto de esse DC que eu tô colocando, esse offset no seno, na saída, eu tô colocando muito perto do VCC, eu não vou conseguir excursionar para cima, mas eu consigo excursionar para baixo, nesse sentido aqui, ó. E aí, se entrou um seno, sai uma coisa que é diferente do seno. Se eu quero preservar o shape da minha forma de onda, e eu quero o maior amplitude possível, esse ponto aqui tem que estar aproximadamente perto do VCC sobre 2, para me dar a maior excursão de saída. Tudo bem? Porque aqui eu consigo ter um seno,
que vai ter lá um offset VCC sobre 2, ele pode ir no máximo até VCC, pode subir VCC sobre 2, e pode descer VCC sobre 2. Tudo bem? Sem distorcer ele ainda, tá? Então é bem comum a gente querer projetar a tensão DC aqui, Vout, igual a VCC sobre 2, ou aproximadamente igual a VCC sobre 2. É bastante comum a gente querer que isso aconteça no circuito. Tranquilo? Então, a minha pergunta passa a ser: quanto que tem que ser o valor RB para isso aí acontecer? Aquele resistor RB. Então, vamos projetar esse cara, dado que eu escolhi um RC. Olha o que eu estou fazendo. Eu escolhi um valor de RC, mas para frente vai ficar claro que esse valor de escolha depende do ganho que eu quero no meu amplificador. Tá? Então, eu escolhi o valor do RC, e aí eu preciso escolher um valor de RB aqui. Tá? Lembrando que esse RB, ele controla a corrente de base, né? Corrente de base e o VBE. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, de novo, outra coisa que eu quero, tá? RB, e eu quero manter o meu transistor no modo ativo, tá? Eu quero que ele fique no modo ativo. Eu estou impondo isso, eu quero que o circuito faça isso. Então, eu preciso escolher um RB que, dadas essas condições que estão colocadas aí, permita que isso aconteça, ou leve para isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sei é que se o Vout vai ser VCC sobre 2, o VCE, que é essa tensão aqui, ó, VCE, é igual ao Vout, numericamente igual ao Vout aqui, tá? Então, isso aqui é igual ao VCE. Tranquilo? VCE. Beleza? Para manter no modo ativo, eu preciso que o VCE seja maior do que o VBE, e eu preciso que o VBE seja maior que 0. Não tire isso da cabeça, tá? Não tire isso da cabeça. Então, primeira coisa que eu estou percebendo aqui. Segunda coisa que eu estou percebendo é, cara, se eu sei a tensão Vout, se eu sei a tensão VCC, eu consigo calcular quanto que é o IC que deve aparecer nesse circuito. IC vai ser VCC menos VCC sobre 2 dividido por RC. Eu tenho todos esses valores, tá? Isso aqui vai dar 25 miliamperes. Com esses valores que estão colocados aí. E se é para funcionar no modo ativo, IC igual a beta IB, sendo que eu conheço o beta. Opa, deixa eu melhorar. Sendo que eu conheço o beta, tá? Lembrando, é o que eu acabei de comentar aqui atrás. Se fosse modo de saturação, aquele beta que está no datasheet não é um bom número para usar, tá? Mas aqui eu estou fazendo modo ativo, tranquilo? Modo ativo, aquele beta que está no datasheet é feito modo ativo, tá? Aquela informação que vai te dar lá. Eu consigo vir aqui e calcular o IB. O IB vai ser 0,25 miliamperes, que é 100 vezes menor do que aquilo. Estou usando beta de 100 aqui na minha conta. Tudo bem? Opa, então o que eu estou dizendo é que eu sei quanto que a corrente está entrando aqui, ó, IB. Eu sei quanto que é a tensão que está do lado de cá, V1. Eu consigo calcular quanto que é a tensão VB. Eu sei a corrente, eu sei uma tensão no resistor, eu calculo a tensão do outro lado, tá? E repare que o VB é numericamente igual ao VBE, porque o VBE é VB menos 0, nesse caso aqui, tá? Porque aqui eu estou ligado no 0. Então, eu ainda posso concluir que o IB vai ter que ser VIN menos VBE dividido por RB. E aí, perceba o negócio, tá? Perceba o negócio. Eu conheço o IB, eu conheço o VIN, eu quero calcular o RB, falta a informação do VBE, tá? Falta essa informação do VBE, teoricamente eu não tenho, tá? Mas, aí, Eduardo, eu preciso de um determinado VBE para conseguir ligar o meu transistor, né? Foi isso que a gente viu, tá? Tem que ser alguma coisa um pouco maior que 0, mas tem um número lá no datasheet que fala para mim, ó, cara, se for menor do que meio, se não for menor do que 0,7, não vai rolar, tá? Eu vou considerar que esse VBE aqui tem que ser maior que 0,7. E que ele vai se manter em 0,7 quando aquela junção está diretamente polarizada. Então, o que eu vou fazer aqui é 1 menos 0,7, a queda de tensão, tá? Dividido por RB, tem que ser igual a 0,25 miliamperes. Esse RB tem que ser igual a
não tem a conta feita aqui, vai dar 1 menos 0,7. Opa. 1 menos 0,7 dá 0,3 dividido por 0,25 dá 1,2 K. 1,2 quilômetros. Esse tem que ser o valor desse RB, tá? E aí perceba, se eu chegar lá no meu circuito, colocar lá RC igual a 100, V igual a 1 volt, o RB 1,2K e ligar esse transistor lá com o VCC de 5 volts, provavelmente eu vou ver ele em modo ativo com essas correntes e tensões que a gente calculou aqui. Vai ser ligeiramente diferente, tá? Porque esse beta nunca é o beta certinho, eu nunca sei dizer exatamente quanto que é o beta. Pode ter uma variação com a temperatura nessas correntes, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Essa, pelo menos vai ser a primeira aproximação. Alguma dúvida, gente? Normalmente é assim que a gente projeta o RB. Eu tenho. Pergunta. Alô? Alô? Alguém tá ouvindo o Eduardo aí? Alô, Eduardo? Alô, voltei. Voltou. Pronto, fala. Quando a gente estava fazendo com diodos, esse mesmo exercício aqui de treinar hipóteses, a gente conseguia enxergar algum comportamento, sei lá. Essa configuração aqui é a porta OU. E depois eu fui descobrir que existe a porta E. Eu fiz a prova lá de 2011, 12 lá. Uhum. E essa aqui é a porta E. Nesses circuitos que a gente fez aí, esses 3 últimos, existe alguma coisa desse tipo? Assim, esse circuito é conhecido por ter esse comportamento específico? Esse aqui que a gente tá fazendo? Os 3 últimos. Os 3. São todos o mesmo circuito, né? Se você for olhar aqui. Mas são variações um pouco ligeiramente diferentes um do outro, né? Não, eu só mudei a tensão que eu boto lá na entrada, né? Exato. Isso. Eles são todos. Essa é uma boa pergunta, eu não tinha planejado falar sobre isso. Mas olha só o que eu tô falando. Nos 3 exemplos que eu fiz, eu calculei este circuito aqui, ó. V-in, VCC, e eu peguei a tensão aqui, V-out, né? Você concorda? Uhum. Lá atrás, o primeiro caso que a gente calculou, o V-in era igual a 0. Tá vendo? Sim. O segundo caso que a gente calculou, o V-in igual a VCC. Sim. E no terceiro caso que a gente calculou, o V-in é uma coisa no meio do caminho. V-in igual a 1 volt aqui nesse caso. É isso aí. Tudo bem? Beleza. Dá uma olhada no negócio aqui. Quando o V-in... Pensando em porta lógica, tá? Pensando nessa lógica de porta lógica, nessa ideia de porta lógica, a entrada estará restrita a ou uma tensão muito baixa, né? Que normalmente representa o nível lógico baixo, 0, e uma tensão mais alta, que representa o nível lógico 1, certo? Certo. Quando o V-in foi 0, o V-out foi VCC. Olha lá atrás, lá, que foi o que a gente calculou. Beleza? Ok. Quando o nível lógico da entrada está alto, tá? A tensão aqui, ó, não deu 0, deu perto de 0, né? Presta atenção aqui, ó. A gente Olha ela aqui, ó. para 0. Mas deu baixa, né? Sim. Tudo bem? Então, pro V... Opa, cadê? V-in igual a VCC. O V-out deu 250 milivolts, que é perto de 0. Eu vou até falar assim, ó. Isso aqui é parecido com 0. Tá? Sim, sim. Entrou 0, saiu 1. Entrou 1, saiu 0. O que é isso? Isso lembra um NOT, né? Isso lembra a porta lógica inversora, exatamente. Tá? Inclusive, quando a gente for fazer o ganho desse amplificador aqui, isso aqui é um amplificador também, tá? Quando a gente fizer um ganho desse amplificador, a gente vai ver que ele é um amplificador que inverte polaridade, ele é um amplificador inversor. Saquei. Tudo bem? Uhum. Não tinha como ser outra porta lógica. Aliás, tinha como ser um buffer. Tá? Depois eu mostro para vocês como é que faz o buffer. Que é o entra 1, sai 1, entra 0, sai 0. Tá? Inclusive, extremamente útil esse circuito. O buffer, tá? Vou mostrar para vocês. Porque só tem uma entrada, né? Se eu fosse fazer uma porta OU ou uma porta E, precisa de 2 entradas, certo? Certo. Então tá bom. Deixa eu aproveitar aqui então. Eu vou comentar brevemente, eu não vou resolver, tá? Mas olha só o negócio. A porta E, ela me dá uma indicação de que 2 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, certo? Uma coisa e outra coisa, né? Sim. Então, pensa só um negócio aqui.
Basicamente, esse resistor aqui, ó, esse resistor, ele é um resistor que a gente chama de resistor de pull-up. Ele puxa a saída para cima, certo? Ele tende a puxar. Se eu não fizer nada, ou se eu não tiver nada conectado aqui embaixo, a saída corte, é né? VCC, não é? Sim. Tudo bem? Se eu tiver um corte aqui, se eu não estiver conduzindo com esse cara aqui embaixo, esse resistor puxa a tensão para VCC, certo? É isso aí. Tudo bem? Por isso que a gente chama ele de pull-up. Puxa para cima. Se ele tivesse ligado para o zero, ele seria um pull-down, tá? Essa é a nomenclatura. Um resistor puxando para cima, pull-up. Resistor puxando para baixo, pull-down. A gente faz as duas coisas, tá? Em circuitos de verdade. Então, repare, um resistor de pull-up, tá? Se eu não fizer nada, ele puxa a tensão para cima, tá? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Na hora que eu botei tensão e liguei esse cara, estando ligado, puxou a tensão para baixo. Ele é mais forte que o resistor, certo? Sim. Então, beleza. Olha só o negócio aqui. Alguma coisa me impede de... Eu preciso botar outra entrada. Então, eu vou botar outro transistor ligado como se fosse aqui, ó. Vem um e vou botar um outro vem dois, igual a configuração que está aí. Primeira coisa que eu posso pensar é pensar alguma coisa assim, Eduardo. Ó, vê se isso faz sentido. Eu tentar puxar a tensão para baixo por outro caminho, certo? Ok, essa não seria a minha primeira alternativa. Eu ia botar alguma coisa no emissor ali. Mas Calma. ok. Mas repare, eu poderia pensar em puxar alguma coisa para baixo usando outro cara, né? Aham. Repara o negócio aqui. Se esse cara puxar para baixo, a saída é zero. Importa o que esse cara aqui está fazendo? Não. Não. Porque o que esse cara faz é puxa para baixo ou não faz nada, né? É chave aberta ou é um resistor bem, bem pequeno, né? Um resistor de resistência bem baixo, né? Assim? Sim. Então ele ou ele puxa para baixo, para o zero, ou ele não faz nada. Se esse aqui puxar para baixo, a saída vai ser zero, certo? Aham. Se esse aqui puxar para baixo e esse aqui não fizer nada, a saída vai ser zero também, não é? Ok. Se os Isso parece dois uma porta E. Não, Não parece uma porta E. não. Porque, olha só, se esse puxar para baixo e esse não fizer nada, saiu zero. Como é que eu puxo Ok. para baixo? Vamos lá, que você não tá vendo. Como é que eu puxo isso aqui? Como é que eu ligo esse cara? Tem que botar no modo específico lá, no modo ativo, né? Ativo. Mas olha aqui, ó. Como é que a gente liga o cara? Olha aqui o que tá aqui, ó, desenhado aqui, escrito aqui. Eu boto tensão alta, né? Boto nível lógico 1, não é? Sim. Então, se eu puser 1 aqui, 0 aqui, esse cara tá puxando para baixo. E quanto é que deu aqui? 0, certo? Sim. Então faz a tabelinha, aqui, ó. 1, entrou 1 e 0, saiu 0. Se Ok. esse cara não fizer nada e esse cara puxar para baixo, esse cara puxa para baixo, a saída é 0, certo? Ok. 0, opa. 0, 1, 0. Se eu ligar os dois, 1, esse tá puxando para baixo, esse tá puxando para baixo, tá vindo 0. Tem dois caminhos levando pro 0, certo? Concorda? Se você botar um no de primeiro e um no de baixo, ambos vão para zero. Os dois Ok. estão ligados, tem dois caminhos puxando pro 0, pro mesmo lugar lá, a tensão de saída. Então eu tô Ok. ligando, ó. Ligando, ligado, e tá vindo 0. E se eu puser 0 aqui, os dois estão desligados. Eu não tô puxando. Esse aqui não tá puxando para baixo. Esse também não tá puxando para baixo. Eu não tô fazendo nada, ele tá chave aberta. O resistor tá puxando para cima. É igual a um ali, né? Então vai estar, ó, 0, 0, 1, certo? Uhum. Eu esqueci o nome dessa, mano. Esqueci o nome dessa. Nossa, só fez sistema digital, esqueci o nome dessa. Essa daqui, NAND, isso. essa daqui talvez seja mais familiar para Sei lá. você, ó. 0, 1, 1, 1. Como é que é o nome dessa? Essa é o OR, né? É o OR. Aí a do meio é invertida do OR, né? NOR, né? Então esse aqui é o circuito que faz a NOR, né? Nossa, pô. Nunca usei, mas ok. Nunca usou, mas é assim que o Maneiro. projeto do circuito integrado vai fazer com o NOR e com o NAND. Mas tudo bem? Tá? Ok. Deu para ter um feeling de onde é que sai isso aqui? Deu. Tá bom. E se por outro lado eu fizesse o que você tinha chutado lá? Ó? Eu fizesse isso, ó. Boom. Aqui, que é o que eu tinha antes. E eu botar outro caminho aqui, ó. Que eu acho que foi o que você. É o mais complicado, mas.
Não é assim que você pensou? Eu tinha pensado uma coisa assim. Tá bom. Pergunta. Quando que esses caras puxam a atenção aqui para baixo? Os dois têm que estar conduzindo ao mesmo tempo, não é? Isso. Os dois têm que estar conduzindo ao mesmo tempo. Então tem que ter um aqui, vira 0 aqui, certo? Aham. Então se eu fizer a tabelinha, eu vou fazer a tabelinha de vermelho aqui, ó. 1 e 1 dá 0. Se qualquer um desses dois transistores não tiver ligado, ele corta esse efeito de puxar para baixo, né? Vai virar uma chave aberta ou aqui, certo? Aí vai ficar resistor lá em cima. Aí o resistor puxa para cima, né? Isso. E aí dá 1 a saída, né? 1, 1, 1. Que porta é essa? Esse é o Shore, né? Não. Não é o a Shore NAND. esse aí. Ah, Não NAND é o essa Shore. daí. Essa aqui é a NAND, né? Isso. Tudo bem? Obviamente que o que eu estou chamando de 0 aqui nessa tabela é um nível lógico 0. Perceba que não precisa ser 0 a saída. Mas no enunciado você ia falar para quantizar o negócio, então. Eu ia falar para considerar como 0 uma faixa, né? Exato, você ia quantizar. Tá? Que faixa? Uma faixa entre 0 e aquele VBE1, que é, sei lá, meio volt, 0,7. Se estiver abaixo dele, considera que é 0. O nível lógico 0. Entendeu? Ok. Isso vai melhorar. Eu vou melhorar essas curvas aqui, inclusive para falar de como é que a gente define esses níveis lógicos nas famílias lógicas, tá? É um pouquinho mais ajustado que isso. Eu vou desenhar a curva toda do negócio, porque aqui eu só estou olhando os extremos, né? Ó, coloquei 0, coloquei VCC nas entradas, né? Sim, sim. Mas, e aí... vou aproveitar o gancho aqui, já que eu estou falando disso. Eu tenho toda uma faixa de tensões que eu posso usar, cara. VCC... Out. Eu tenho toda uma faixa. Perceba que o que a gente calculou ali foi, ó, VIN. Eu estou colocando, ó, 0. Eu estou indo até o VCC. E aí, quando eu botei 0, saiu aproximadamente, tá? VCC. Quando eu botei VIN, apareceu aproximadamente VBE SAT. Apareceu aproximadamente esses números aí, certo? Sim. Então, repare o negócio, tá? Aí, esse a gente vai melhorar. Provavelmente eu não sei se vou fazer a conta inteira, mas eu vou melhorar essa coisa numericamente aqui, tá? Até porque a gente está interessado em outras partes disso. Quando eu estou aqui, ó, com a tensão 0 e eu vou aumentando, em algum momento eu tenho que cruzar aqui no meio do caminho, eu tenho que sair do alto e chegar aqui no baixo, né? Ok. Tá? Eu tenho que ir mudando esse modo de operação, tá? Então, se eu estou aqui, eu vou aumentando a tensão, essa tensão aqui, em algum momento ela vai começar a cair, vai começar a cair, vai cair, e em algum momento ela meio que vai fazer alguma coisa assim, ó. Lembrando que tem uma faixa até o qual eu estou em corte. Lembrando que aqui é corte, certo? Corte. Tem uma faixa em algum lugar aqui, ó, que vai ser a saturação e em algum lugar que vai ser o triodo. Quando o VIN tá grande, eu tô em não, chamei de triodo, ó. Cara, desculpa, eu tô confundindo com o MOSFET, porque eu tô muito acostumado a falar só do MOSFET, tá? Vai ter uma faixa que eu tô em saturação e vai ter uma faixa que eu tô em modo ativo, tá? Voltando aqui um pouquinho, ó. Quando a tensão de entrada estava alta, a nossa conclusão foi que eu estava no modo de saturação, tá? Então aqui vai ter em algum lugar a partir do qual a tensão ficou tão grande de entrada que eu estou em saturação do lado de cá. Obviamente, em algum lugar, que foi o que aconteceu aqui, ó, VIN estava no meio do caminho e eu projetei para ficar no modo ativo. Não foi à toa que eu fiz isso, tá? Algum momento ele vai passar pelo modo ativo. Tudo bem? Então ele vai transicionando, ó. Eu mexo na entrada e vai transicionando o que está acontecendo com a saída, tá? Tudo essa curva, a gente consegue calcular essa curva todinha, levantar essa curva. Vou mostrar para vocês o simulador depois, porque ela é mais bonitinha de ver e tal. Não preciso ficar mostrando a conta, toda a conta, é meio chato, meio complicado, tá? Mas olha só o negócio. Lá, para definir o nível lógico de uma família lógica, a gente vai falar o seguinte.
Cara, isso aqui, essa faixa de entradas aqui, ó, eu vou chamar de nível lógico 0. Porque a saída está bem definida. Tá? Uma outra faixa de entradas aqui, ó, entradas, eu vou chamar de nível lógico 1. Porque a saída está mais ou menos bem definida. E aí, o que eu considero a saída, tá? A faixa onde isso aqui está trabalhando, a faixa onde isso aqui está trabalhando. Aí eu considero esse aqui o nível lógico 0 na saída e o nível lógico 1 na saída. E aí, vocês viram esses sistemas digitais. Tem um meio do caminho de tensões que a gente chama de tensão indeterminada lá, no digital, tá? Que é esse miolo aqui, ó. Aqui em eletrônica, percebam uma coisa, é bom que a gente introduza isso. Tem um pedacinho dessa curva aí, ó, que parece uma reta, né? Todo mundo tá vendo isso? Parece uma reta. Sim, professor. Tá vendo lá, ó? Tem uma faixinha que é justamente esse meio do caminho aí, que parece uma reta, tá? Essa reta, ó, V in, Vout, que é Vout, essa reta é uma relação mais ou menos linear, tá deslocada, mas é uma reta, tá? Tá somando com um offset aí, mas se eu desconsiderar esse offset, é uma reta, é uma coisa mais ou menos linear, uma relação linear entre V in e Vout, tá? Aqui é a região que a gente vai chamar de operação linear, que é o que a gente vai usar para fazer os amplificadores. Amplificadores lineares. Qual é a diferença, então? Isso aqui é uma coisa assim, que muita gente não entende, tá? Para fechar aquela aula de hoje. Qual é a diferença de uma porta lógica e de um amplificador e de um filtro, tá? Porta lógica, amplificador. E quando eu falo de amplificador, normalmente estou chamando de amplificador linear, tá? Amplificador e filtro. Todos esses caras são exatamente o mesmo circuito. Todos esses caras são feitos a partir do exatamente mesmo circuito. Quando que eu chamo de porta lógica? Quando tem restrições nas entradas. Quando as entradas não são de qualquer jeito. Tem uma faixa de entradas meio que limítrofes, assim eu falo. Ó, isso aqui eu vou controlar as entradas, eu só vou usar as entradas que estão aqui ou que estão aqui. Bem nos extremos da coisa. Quando que eu chamo de amplificador? Tá? E aí o amplificador, de novo, eu estou me referindo a amplificadores lineares, tá? Tem amplificadores não lineares, uma outra conversa um pouco mais chata, mas quando que eu vou chamar de amplificador linear? O amplificador, tá? Quando a minha entrada tá aqui, ó, bem no meio do caminho, que me leva para aquela relação mais ou menos linear ali no meio. E quando que eu vou chamar de filtro? Quando, em vez de olhar Vin, Vout, eu olhar o que esse cara está fazendo em frequência. O mesmo circuito. Porque o mesmo circuito pode ser passa baixa, pode ser passa alta, pode ser passa banda. O mesmo circuito. Depende do que a gente coloca lá no circuito, tá? Mas perceba, o mesmo circuito, ele funciona como porta lógica, como amplificador, como filtro. E isso aqui é uma coisa que é bom a gente fechar essa aula de hoje com isso, tá? Eletrônica é muito mais sobre o que é que eu estou colocando na entrada do que sobre qual é o circuito específico. O mesmo circuito serve para muitas coisas. Depende do que é que eu entrego para ele, de informação. E como é que eu vou interpretar a informação que saiu. Tudo bem, gente? E aí, outra coisa para fechar, tá? Tudo que eu mostrei aqui para vocês, todas as contas, valem também para o MOSFET, claro, com adaptações. As equações do MOSFET são um pouco diferentes, tá? Mas, normalmente, por que eu escolho fazer do transistor bipolar? Porque com o transistor bipolar, vocês viram que dá mais dúvida, tá? Quando vocês estiverem fazendo os mesmos exemplos com o MOSFET, vocês vão ver que é um pouco mais tranquilo. Não vai ter tanta dúvida. Mas essa coisa aqui, Eduardo, ó, mesma coisa com o MOSFET, tá? Ou muito parecido. Saquei. Esse é o princípio para construir a porta lógica. Eu não estou dizendo que é assim que a gente faz hoje em dia. Tá? Eu não estou dizendo que é assim, mas é assim que começa a brincadeira. É daí que nascem as portas lógicas. Professor? Sim. E ainda tem aquele esquema de que a NAND é uma porta lógica universal, né?
Aí isso é uma Então, dá conclusão que você pra- tirou lá em sistemas digitais, né? Sim, então, tipo, dá pra juntar isso aí com várias outras e daí surgem as outras portas, né? Se você já sabe fazer a NAND, com esse circuito aí você já faz qualquer coisa, tá? Digital, né? Aí vai lá para o mundo do digital. Aqui eu não vou mostrar para vocês, mas o que a gente faz hoje é o que a gente chama de CMOS, tá? Que é usar, tipo assim, fazer a porta lógica tanto com o transistor N quanto com o transistor P, tá? Porque olha só um problema disso aqui. Quando esse cara não está conduzindo, olha só, chave aberta, tem uma corrente que está vindo daqui para cá, né? Ó, tem uma corrente descendo aqui, certo? Porque aqui tem VCC, aqui tem aproximadamente 0 volts, tem uma corrente passando ali, tá? Então tem que estar consumindo energia. Quando esses dois caras estão ligados, tem corrente descendo aqui. Aliás, perdão. Tem corrente descendo do VCC lá para baixo. Tem um caminho lá do VCC até o 0, tá? Condutivo. Então também está conduzindo corrente. Isso quer dizer que é o seguinte: essa porta lógica aqui, do jeito que tá aqui, quando tem 0 na saída ou quando tem 1 na saída, ela está sempre consumindo energia. E aí, quando eu tento botar bilhões desses caras aqui, mesmo que seja pouca corrente, vai ter muita energia sendo consumida. Porque é VCC vezes a corrente vezes bilhões desses caras aí, copiados, tá? Então, assim, a potência fica grande. O que a gente quer fazer, tá? O que a gente vai querer fazer? A gente quer tentar bolar um esquema onde, quando sai o nível lógico 0, a corrente que desce aí é 0. Quando sai o nível lógico 1, a corrente que desce aí é 0. A gente quer fazer isso. A gente quer a corrente estática 0. Beleza, gente? Como é que eu faria isso, tá? Como é que eu faria isso? E aí, dando meio que uma indicação. Se eu vim aqui, tem uma chave, né? Se eu vim aqui, ó, usei o transistor, liguei ele, tá? Ele tá puxando a tensão para 0. O que eu gostaria de fazer é fazer aparecer uma chave aberta aqui, ó, para que a corrente está descendo aqui seja 0, mas tem um caminho daqui para cá, conecta no 0, mas a corrente para lá é 0, então a corrente que desce aqui também é 0. Mas é como se esse cara aqui, quando tá ligado, funciona como se fosse um fio. Ao contrário, quando eu quero puxar a tensão para cima, eu quero que tenha como se fosse alguma coisa assim, né? Opa. Um transistor aqui puxando a tensão para cima, um cara ligado puxando a tensão para cima e como se fosse uma chave aberta aqui embaixo. Então a gente quer meio que alternar, fazer como se fosse em fio só, tá? E tá sempre uma chave aberta no meio do caminho aqui, ó. Bum. Tá? Mas tem sempre alguém fazendo pull-up ou alguém fazendo pull-down. E aí, para fazer isso, eu não consigo fazer só com um resistorzinho aqui. Eu preciso botar chaves aqui em cima. E essas chaves, elas têm que funcionar uma ao contrário da outra. Por isso que a gente usa o transistor P, o outro cara. Mas, com calma, com fé em Deus, a gente vai chegar lá. Tá beleza, gente? Falei bastante coisa hoje, hein? Vocês estavam vendo minha tela? Sim, tava vendo a tela sim. Ah, parou agora o compartilhamento. Parou agora, exato. Eu vi aqui o símbolozinho agora de não compartilhar, me deu uma ligeira parada cardíaca. Mas eu acho que vocês estariam reclamando mesmo. A gente estaria sim. Mas, coleguinhas, aprendemos a lição. Não desenhem as correntes de dentro do negócio, tá? Pô, vai dar ruim. Façam isso aqui. Cadê o negócio? Agora a gente não tá vendo, mas a gente acredita. O professor, então, assim, você pegando aquele mesmo desenho, filtro a gente considera todo. O amplificador linear, só aquela parte intermediária. E a parte lógica, os extremos, 0 e 1. É isso? Exatamente. Beleza, obrigado. Exatamente isso que a gente faz. Ó, isso aqui que eu fiz, isso aqui que a gente fez, ó, são amplificadores também, tá? Só que são amplificadores que têm 2 entradas. Nada impede a gente fazer isso. Nada impede, tá? Obviamente, tipo, quando a gente, assim, em circuito analógico, é meio difícil, é meio raro a gente usar um circuito assim que tem 2, 3, 4, 5 entradas, tá? É raro, mas não é que nunca use. Lembra do amplificador operacional que a gente fez? A gente usou? A gente tem 2 entradas, né? Tá?
Então, assim, vai ter hora que a gente vai fazer. Aqui nessa disciplina eu não vou mostrar para vocês como é que faz um amplificador com 2 entradas, um amplificador linear com 2 entradas. Aqui a gente não chega nesse ponto. Em eletrônica 2 vocês veem isso. É por isso que talvez ele fica gigante, porque você tá falando que isso é um amplificador, isso é tipo, o quê? 3 símbolos aí, sendo que o datasheet tem 50, sabe? Como assim? Porque eu vou precisar de... Vocês vão ver, eu vou precisar de fonte de corrente, eu vou precisar de cargas, eu vou precisar de não sei o quê, eu preciso de mais coisas. A gente vai melhorando aqui o que a gente vai precisar. E o amplificador operacional, ele, na verdade, é uma combinação de mais de um amplificador lá dentro. Então, agora existe, são 2 entidades diferentes. Um cara chamado amplificador e outro cara chamado amplificador operacional. O operacional é um caso particular de um amplificador, né? De um conjunto deles, pelo que você falou. De um conjunto deles. O que eu vou mostrar para vocês aqui são meio que os bloquinhos básicos, tá? Eu vou mas mostrar... essa diferença de nomenclatura foi boa, porque eu ia me confundir, já adianto. Tá ótimo. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que a um transistor, isso aqui é um amplificador a um transistor. Eu vou melhorar isso, tá? Só existem 3 tipos de amplificadores a um transistor. E eu vou mostrar para vocês por que só tem 3 tipos. Cada um deles tem características diferentes. E a gente quer combinar esses 3, como se fossem pecinhas de Lego, só que só tenho 3 pecinhas diferentes. E eu quero combinar 3 pecinhas de Legos de forma diferente para fazer amplificadores maiores, diferentes, com características diferentes. O amplificador operacional é um cara que faz isso. Ele combina no mínimo 2 desses que eu vou mostrar para vocês para fazer um amplificador mais sofisticado, um amplificador com mais coisas. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, gente. Beleza, Hoje é quinta, não teve testinho. Bom final de semana para vocês. Lembrando que semana que vem não tem aula, porque é semana universitária, gente, tá? Então, a pedido do decanato, vocês estão liberados para participar das atividades da semana universitária, tá? Então, não vai ter aula, não vai ter presença, mas muito provavelmente eu vou botar alguns exemplos lá, vou botar, tipo, mais alguns exemplos, principalmente considerando, tá? Transistor PNP, vocês vão ver que vai dar um nó na cabeça, eu acho que é a primeira vez que vocês virem as contas. Mas eu vou botar lá para vocês. Até para ter dúvida e vocês virem perguntar, tá? E com transistor MOSFET. Então, estou aqui pegando as minhas notas. Na nota de aula não tem tanta coisa, mas eu estou pegando alguns exemplos aqui, elaborando mais ou menos na mesma linha, tá? Deixando explicadinho, vou botar no Moodle, então dei uma olhada no Moodle ao longo da semana que vem. Mas não vai ter aula, não vai ter avaliação semana que vem. E a gente se fala daqui a, sei lá, 10 dias, né? Isso aí, pessoal. Bom final de semana para vocês. Valeu, professor. Até mais. A próxima. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Final de semana. Até mais, gente.